Bom, o que nós estamos assistindo hoje lá em Gaza é uma operação de caráter colonial, talvez a última no século XXI. O destino dessa operação vai, em grande parte, definir um novo mapa geopolítico do mundo nesse século. Hoje, dia 14 de novembro, eu acabei de ler uma notícia no jornal Haaretz, que é um dos principais jornais de Israel, em que eles dão em duas linhas, eles dão o conteúdo daquilo que está acontecendo em Gaza. Quais são essas duas linhas? Diz a notícia o seguinte: o governo de Israel, a polícia dentro de Israel, está prendendo cidadãos árabes que vivem em Israel e militantes de esquerda. Pronto, está dado o conteúdo já. Operação racista, de extrema direita, endereçada a prender, até assassinar aqueles que se opõem à guerra e ao morticínio que está acontecendo dos palestinos. Agora, por que está acontecendo esse morticínio? O que está em jogo ali? O novo mapa geopolítico do Oriente Médio. Qual é o plano do imperialismo para aquela região? Eles têm que expulsar a população palestina de Gaza, essa é a primeira questão, porque eles querem passar por Gaza um corredor comercial e também um corredor que vai implicar a construção de oleodutos, petrodutos, gasodutos, que vão unir Índia, os países do Golfo Árabe, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, por exemplo, Israel e a Europa. A ideia é pegar toda a reserva de gás, que é fantástica, que existe na costa de Gaza, e canalizar tudo para a Europa. Dessa forma, tornar a Europa independente do gás que vem da onde? Da Rússia. Essa é a resposta do imperialismo. Implica carnificina, que implica genocídio, implica deslocar toda a população de Gaza, implica esse massacre. Só que eles estão enfrentando um obstáculo que, na minha opinião, eles não calcularam direito a dimensão desse obstáculo. Um pequeno detalhe. O que o imperialismo não levou em conta? A reação, primeiro, dos palestinos, que estão travando uma luta heróica lá em Gaza, absolutamente heróica, a tal ponto que o jornal New York Times, que é um jornal que ninguém pode dizer que seja um jornal pró-Palestina, nem um jornal de esquerda, nada disso, mas o próprio New York Times dá um artigo dizendo que a Batalha de Gaza já pode ser equiparada às grandes batalhas do século XX. Ou seja, o New York Times está comparando a resistência palestina à resistência de Stalingrado, por exemplo, ou de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial. Enfrentando o exército de Israel, que é totalmente suprido, treinado pelo imperialismo dos Estados Unidos. É um negócio fantástico. Então essa é a primeira coisa que eles não contaram, essa resistência. A segunda coisa que eles não contavam é com a solidariedade mundial. O que está acontecendo a partir dos países árabes, em Londres, por exemplo, onde nós chegamos a ter quase 1 milhão de pessoas se manifestando na semana passada. Em todos os países do mundo, um negócio que está acontecendo, uma solidariedade fantástica, que eu também nunca vi igual, que é uma solidariedade que não apenas se explica pelo sentimento de simpatia ao povo palestino e de repúdio às matanças que estão acontecendo ali, mas também por um forte sentimento anti-imperialista que está sendo demonstrado no mundo inteiro. Essa é a segunda coisa que eles não contaram. A primeira, a resistência dentro de Gaza. A segunda, a solidariedade dos povos. A terceira, o pânico dentro de Israel, porque mesmo a população israelense já não está mais suportando as consequências dessas consequências econômicas, consequências psicológicas, consequências políticas do que está acontecendo. No mesmo jornal Haaretz que eu li hoje, diz que a última pesquisa de opinião sobre a credibilidade do governo deu que Benjamin Netanyahu hoje tem menos de 4% de credibilidade. 4% de credibilidade. Quer dizer, apenas 4 em 100 israelenses acreditam naquilo que Netanyahu fala. É uma crise absoluta, inédita no Estado de Israel, desde 1948. E isso, por sua vez, está provocando um outro elemento que também não foi previsto. E quarto, as rupturas dos consensos entre os governantes. Nós vimos no dia 7 de outubro, quando houve o ataque do Hamas, que houve um aparente consenso mundial sobre o direito de Israel de se defender, etc. e tal, mas hoje o que nós estamos vendo são crescentes sinais de ruptura dentro da União Europeia. A Finlândia expulsou o embaixador de Israel,
Ministros da Espanha pedem que Netanyahu seja levado ao Tribunal Internacional Penal da ONU. Em Bruxelas, o governo convocou o embaixador de Israel para dizer que não concorda com tudo aquilo que está acontecendo em Gaza. Ou seja, dentro da União Europeia acabou o consenso, não tem mais a ilusão do consenso. E dentro do governo britânico nós estamos vendo uma enorme crise, que inclusive levou à demissão de uma assessora importante do primeiro-ministro, a Suella Braverman, que era ministro de governo para assuntos domésticos, lá na Grã-Bretanha, porque ela tinha uma retórica totalmente inflamada contra os palestinos. E então, dentro da Inglaterra, você tem essa dissensão na cúpula do governo, você tem, no âmbito do Reino Unido, a Irlanda rompendo relações diplomáticas com Israel, está totalmente desarranjado. E nos Estados Unidos, o Biden está fazendo água, a credibilidade do Biden está fazendo água. Dentro do Partido Democrata já tem uma maioria que rejeita o apoio incondicional do Biden a Israel, principalmente do setor mais jovem dos democratas nos Estados Unidos. E as chances do Biden ganhar as eleições agora, que ele vai disputar em 2024 com Trump, estão indo para o ralo com isso que ele está fazendo. E é por isso que o Biden mesmo está se sentindo pressionado e pressionando Israel para parar o bombardeio, etc. e tal. Isso daí é uma situação inédita, mundial, na história mundial, e que eu acho que está mostrando que, ao contrário do que a mídia está querendo mostrar, particularmente a mídia brasileira, que está tão asquerosa, tão pró-Israel, tão parcial, tão mentirosa sobre aquilo que está acontecendo, que o Nacional é um porta-voz do governo israelense. A imprensa brasileira está pior do que a imprensa dos Estados Unidos, está pior do que a imprensa israelense, onde pelo menos existe um jornal mais ou menos liberal, que é o Haaretz, que pelo menos dá alguns fatos sobre os quais você possa obter informação. Aqui não, no Brasil esquece isso. Isso é impossível. Porque o que existe são porta-vozes do governo do sionismo. Agora, isso é uma situação que não começou hoje, não começou no dia 7 de outubro. Ao contrário, é uma situação que se arrasta 75 anos. Em 2002, o Fórum Social Mundial criou uma delegação com o objetivo de ir lá para a Palestina, para levar solidariedade ao então dirigente da OLP histórico, Yasser Arafat, que estava cercado pelo exército israelense no quartel-general dele, lá em Ramallah, que fica lá perto de Jerusalém, e o exército israelense cercou o Arafat e estava ameaçando matar o Arafat. E o Fórum Social Mundial criou uma delegação de 20 pessoas para irem lá, para levar solidariedade ao Arafat e verificar a situação em loco. Por que eu estou contando essa história? Porque eu fiz parte dessa delegação, isso daí resultou na publicação desse livro, Terror e Esperança na Palestina, que na verdade é um relatório daquilo que nós fizemos durante a nossa visita naquela região, e os poucos dias que eu estive lá já foi suficiente para eu voltar completamente arrasado com tudo que eu vi, completamente desacreditado assim, da situação de campo de concentração que a população palestina vivia, de humilhação diária dos palestinos e dos árabes lá em Israel, da brutalidade diária exercida pelas forças policiais e pelo exército de Israel contra os árabes palestinos. E eu estou falando de 2002. Então eu estou contando essa história para explicar que aquilo que aconteceu a partir do dia 7 de outubro, de muitos anos de opressão, muitos anos de segregação, muitos anos de apartheid. E por fim eu quero fazer um alerta importante, porque nós não podemos confundir aquilo que o sionismo está fazendo lá em Israel com aquilo que é a posição dos judeus em geral. Você tem judeus que são sionistas e que esses sim estão aprontando tudo aquilo que estão aprontando lá em Israel, a partir do Benjamin Netanyahu, mas você tem judeus que não são sionistas e que estão contra o apartheid, contra o que está acontecendo. Por exemplo, no começo dessa minha fala eu disse que a polícia está prendendo gente da esquerda dentro de Israel, isso inclui judeus de esquerda que estão contra o apartheid e contra aquilo que está acontecendo. Assim como no Brasil nós temos vários exemplos de judeus que são contra
o sionismo, etc. e tal. Então nós não podemos confundir sionismo com judaísmo, são coisas diferentes. E nós temos que condenar firmemente qualquer manifestação antissemítica, qualquer manifestação que seja contra os judeus, porque isso está errado. Nós somos contra o sionismo, não somos contra os judeus. Assim como nós temos que condenar qualquer manifestação islamofóbica. Dizer que qualquer seguidor do Islã é radical, é extremista, é terrorista, que essas são armas da extrema-direita. E nós não podemos cair nas armadilhas da extrema-direita. Nem islamofobia, nem antissemitismo. Mas eu acho que tudo isso aí, como eu estava dizendo, vai se encaminhar para uma derrota de Israel. Na minha opinião, Israel já foi derrotada. Claro que não do ponto de vista militar. Do ponto de vista militar não tem como. Mas é como aconteceu no Vietnã. Não adiantou os Estados Unidos matarem 4 milhões. 4 milhões de vietnamitas, laosianos e cambodianos. Eles mataram 4 milhões, mas perderam a guerra. Eles mataram 1 milhão no Afeganistão, mas perderam a guerra. Eles mataram 1 milhão no Iraque, mas perderam a guerra. Israel já perdeu essa guerra. Israel hoje aparece para o mundo como aquilo que de fato Israel é. Um Estado racista, colonialista, segregacionista, violento e assassino.